É, pessoal, saiu o novo trailer da série dos Lanternas. Tô fazendo essa reação um pouco depois, porque eu tive que editar na madrugada o vídeo do Lego Batman. Mas enfim, vamos ver o teaser. Eu sei que a galera tava surtando, porque tem mais verde, tem mais construtos, não sei o que, é mais lanternas verdes. Então até por isso que eu coloquei meu blusão verde, né? Porque temos verde, temos verde. Mas vamos ver quanto de verde tem, né? E se é o tom desse verde, porque esse tom não é o tom dos verdes lanternas verdes. Muito bem, roda a abertura aí que eu tô louco pra reagir a esse trailer. Beleza, só antes da gente começar, eu quero a opinião de vocês aí. O que acharam do novo trailer de Lanternas? Melhorou? Sentiram que teve uma correção de rota aí no marketing da série? Claro que não da série em si, porque já estava tudo gravado. Eles nunca iam mudar nada assim, porque o pessoal falou mal do primeiro teaser. Mas o marketing, vocês sentiram que mudou alguma coisa? Comentem aqui embaixo. Beleza, tô aqui com fone de ouvido, vamos reagir ao trailer. Peguei aqui a versão dublada do trailer, né? Porque as vozes do desenho. Então, 1, 2, 3... Play, vamos lá. A maior arma do universo. Olha, Constructo tem verde, abemos verde. Toda questão, garoto. Ali tá usando poderzinho. Criou um dinheiro. Ah, vai usar o dinheiro. Usou o anel pra fazer dinheiro falso? Dinheiro falso. Como conseguiu o anel? Você sabe como foi. Garanto que não teve entrevista de emprego. Não tem entrevista de emprego. Um poder desses não devia ser... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tô nessa desde que você era bebê. Ali é o John criança? Ah, o John conhece o Hal desde criança? Pô, aí seu voozinho foi meu pai, hein? Legal aí, ó, mistério, né? Não sabemos o que tá acontecendo. São ossos do ofício. Foi escolhido pra isso. No fim, é só uma... Ah, é ele jovem. Você tá com medo? Você tá com medo? Você tem medo? Olha o uniforme! Com medo? Estão com medo? Guy Gardner? Está com medo? Bonita essa cena. Legal, legal. Está com medo? Pô, é quando o pai do Hal morre ali? Será que é passado militar do John? A gente já sabia disso, né? Criado pra não ter medo. Foi criado pra não ter medo. Melhor do que ele jamais fez. Vá atrás disso, John Stewart. Lanternas. Ok, esse teaser aqui foi bem melhor do que o primeiro, com certeza. É porque agora tem cara de Lanterna Verde. Tá usando construto, teve uma cena que ele usou o uniforme. Até essa cena aqui, que parece que eles estão no planeta alienígena. Não parece ser a Terra. Eu acho que é isso que a galera tava pedindo. Tipo, claro que quando saiu o primeiro teaser, teve reações exageradas dos dois lados. Pô, teve uma galera dizendo que era, tipo, melhor ver filme do Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Calma, né, gente? Calma. É só que eu também acho que as críticas no teaser original foram justas. Eles poderiam ter feito o primeiro teaser tipo esse. Eu entendo que, é teaser, não dá pra mostrar muita coisa. Eu acho que você não pode ir assim tão longe, querer mostrar que é tão pés no chão e não mostrar os poderes. Agora a gente tá vendo os poderes. Legal. Talvez toda a reação negativa envolvendo a série pudesse ter sido evitada se o primeiro teaser fosse esse, sabe? De verdade. Ainda tem uma outra coisa assim que eu acho que dá pra criticar. O uniforme, por exemplo. Eu critiquei que eles não estão usando o uniforme, que eles estão apaisando o tempo todo. Só que agora vendo o uniforme, não é um grande uniforme, né? Não é. Mas eu ainda prefiro ele usar o uniforme do que ele tá usando a jaqueta de couro marrom o tempo todo. E uma outra coisa, a reação do primeiro teaser realmente foi bem negativa. E foi aquela reação que chegou nos produtores. O tempo todo o Chris Mundy dava uma entrevista e ele respondia a perguntas sobre não ter o verde, de não ter o uniforme, de ser um verde marrom. Eu não sei o quanto que a repercussão negativa lá atrás fez com que esse teaser tivesse mais cenas, né, de construtos. Sabe aquela estratégia de apagar o fogo? Eu sinto que esse teaser foi isso. Eles estão reclamando aí que não tem lanterna verde, não tem construto. Então joga tudo isso no trailer e dá o que o povo quer. E eles deram o que o povo quer. E vejam só, às vezes o povo tem razão, né? Olha como o teaser fica melhor. Parece Lanterna Verde agora, e não só True Detective com skin de Lanterna Verde. Pra mim foi isso que aconteceu. Teve uma correção de rota envolvendo o marketing. Claro que eles não mudaram a série por causa da repercussão negativa. Eu tô só falando do marketing.
a DC tem uma incrível dificuldade em conseguir vender as coisas de uma maneira um pouco mais popular. Parece que quer ser sempre a diferentona. Eu faço diferente, olha aqui a minha série Lanternas Verdes, Pés no Chão. É sempre um pouco podado, né? Não mostra tudo. Ah, mas vai estragar a surpresa. O quão realmente é surpresa ter o construto que protege ali a Terra, sabe? Pô, mostra isso no trailer, cara. Eu tenho certeza que não vai estragar a experiência. Bem, na teoria, a divulgação foi da HBO e não da DC Studios. Seja lá quem editou o primeiro teaser, essa pessoa eu acho que é culpada porque foi por uma abordagem completamente equivocada de como conseguir vender uma série de Lanterna Verde. Bem, dito isso, se teve realmente correção de rota no marketing, se eles sentiram as críticas e agora estão remediando isso, não importa. O novo teaser tá aí e realmente é um bom teaser. A minha preocupação sempre foi quantas vezes eles vão usar os construtos na série. E não deixar, tipo, só pro final. Provavelmente não estão colocando nenhuma cena de episódio avançado, tipo o 6, 7 e 8. Acho que dá pra ter uma segurança muito maior de que a gente vai ter bem mais construtos durante a série. Teve uma cena ali que eu achei um tanto quanto feia, que foi o Hal Jordan voando, né, pro céu. Pô, passou uma vibe meio Capitão Pátria, né, porque ele faz a preparação do voo, o Capitão Pátria faz assim, e o Hal Jordan faz... Ridículo o jeito que eles fizeram essa cena aí. A outra que ele sai voando, que tava no primeiro teaser, é mais natural, sabe? Ele sai flutuando e tal, é bem mais legal. É ridículo, assim, porque é o enquadramento que é ruim, sabe? Ele bem de frente pra câmera. Não, acho que não ficou legal, não. Agora, esse teaser, ele acerta duplamente. Não só por mostrar mais o verde, os construtos, mas ele mostra tudo isso sem que a gente faça ideia do que tá acontecendo na história. Tipo, claro, algumas coisas se abriram mais. Agora a gente tem essa noção de que o Jon Stewart conhecia o Hal Jordan da infância. O Hal Jordan, pelo jeito, é um herói veterano, assim, que todo mundo conhece. Aparecia na televisão. Pelo jeito, ele moldou o Jon Stewart. Obviamente, isso não acontece nos quadrinhos, não tem uma diferença de idade, assim, pra justificar ele vê o outro na televisão. Vamos ver o que a série vai fazer com isso. A princípio, eu acho que eles vão para aquele caminho de que o Jon Stewart viu o Hal Jordan no Prime e ele idealizou uma versão de Hal Jordan. E quando ele trabalha ao lado do Hal Jordan, ele vê que a versão idealizada não tem nada a ver com a versão atual, que é a versão veterana, cansada, que não aguenta mais trabalhar. Pode sair coisa boa daí. Em relação ao Jon Stewart, a gente tem várias cenas do passado militar dele. Inclusive, esse passado militar do Jon Stewart é uma coisa que os fãs da DC, os fãs do Lanterna Verde não gostam muito, porque ele tem todo esse lado arquiteto e nunca se explora muito esse lado em outras mídias. Eu, pessoalmente, não vejo problema algum dele ter sido militar. Eu acho que até pode dar alguns traumas interessantes para você resolver como ele Lanterna Verde. O problema disso é que às vezes é um tanto quanto clichê, né? Ah, o soldado que tem estresse pós-traumático de uma guerra. Os Estados Unidos cansou de fazer esse tipo de material nos anos 2000. Acho que é por isso que os fãs da DC às vezes não gostam tanto dessa abordagem, porque é sempre a mesma abordagem, sabe? E pode deixar toda a história um tanto quanto clichê e previsível. Mas, né, tem o outro lado de quando você vai abordar esse tipo de coisa. Esse tipo de passado tão traumático. É que você pode fazer uma parada muito foda. Você pode encontrar um pontinho diferente que ninguém nunca fez, jogar isso pro personagem e ser um baita de um backstory que conversa no arco pessoal do personagem. Eu acho que dá pra fazer as duas coisas. Ele pode ser arquiteto, ele pode ser um veterano de guerra. Como eu acho que é o que eles vão fazer, né? É um pouco dos dois. Eles vão misturar. Só que também o lado arquiteto dele, né, contribui pra todo um outro ponto da personalidade dele que a gente não vê. Eu acho que também ele ser arquiteto fala um pouco sobre como ele vê o mundo. Como que ele encontra soluções. Vamos ver como que a série vai abordar tudo isso, porque eles estão adicionando esse passado que o Jon conhecia o Hal desde criança, e também o trailer foi editado de um jeito para mostrar que a vida toda ele foi moldado a não ter medo. Ele não podia demonstrar ter medo. Talvez fosse o único jeito dele conseguir vencer na vida. E agora ele tá numa corporação de Lanterna Verde, onde ele realmente não pode ter medo. E talvez esse seja o local onde ele mais enfrente seus medos. Porque o medo é uma coisa que você pode esconder debaixo do tapete, né? Mas eventualmente você vai ter que enfrentar eles. E estando na corporação dos Lanternas Verdes, você tá muito mais exposto a isso. Tem uma ideia boa aqui. Porque eles podem mostrar como que os Lanternas Verdes não são como o exército. Já que o exército, né, cria soldados que
não podem ter medo, né? São soldados que lutam, eles podem fazer o paralelo que Lanterna Verde não é sobre ter o medo, é sobre sobrepujar o medo, é sobre a força de vontade para vencer o medo. Existe uma grande diferença entre um soldado de exército e um membro da Corporação das Lanternas Verdes. Eu queria que a série fizesse esses paralelos aqui. Essa talvez seja uma das grandes vantagens de você ter o backstory do Jon sendo soldado, /sniper, /militar. Quanto ao Hal Jordan, a gente ainda não viu muito dele, né? É difícil de avaliar, porque os teasers me informam uma coisa, que ele é só o policial cansado, né? Que no passado ele foi um grande herói, tinha uma grande esperança em como que ele podia melhorar o mundo, e agora, depois de anos trabalhando, depois de anos tentando fazer as coisas melhorarem, ele tá cansado, não acredita mais na humanidade, o espírito tá apagado, e por causa disso ele é ranzinza com todo mundo. Me parece ter alguns paralelos, sim, com a run dos anos 90. É que toda aquela run desencadeou no Hal Jordan Parallax. E me parece que esse é o grande medo de algumas pessoas, que é essa história desencadear no Hal Jordan Parallax. E nesse ponto, eu concordo muito, assim, eu acho que seria muito ruim qualquer coisa, qualquer possibilidade do Hal Jordan no final da temporada, sabe, acaba sendo um antagonista, de alguma forma, sabe? Agora, tem algumas coisas que eu tô achando bem interessantes no Hal Jordan, especialmente nessa parte da experiência. Pô, tem essa cena aqui no teaser que ele, parece que ele vai pro espaço, ele coloca o seu uniforme e visita alguém na prisão. Tipo, a pessoa aparece de costas, não dá pra saber quem é, pode ser o Sinestro. E isso daqui eu achei muito foda, se é realmente o Sinestro, e ele tá preso, sei lá, numa prisão intergaláctica dos Lanternas, e o Hal vai conversar com o Sinestro pra pedir conselhos pra como treinar o Jon Stewart, porque ele foi treinado pelo Sinestro. Cara, aí o roteiro pode ir muito on fire. Cara, os dois numa prisão conversando frente a frente, talvez lembrando os bons tempos, o Sinestro cutucando o Hal pelos defeitos que ele tem e mostrando os paralelos disso com o Jon Stewart. Se for isso, a gente pode ter algumas cenas cinema aqui, realmente cinema. Só fico um pouco preocupado que a gente viu o suposto Sinestro de costa, não dá pra ter certeza se é ele, e ele não tá muito rosa, quer dizer, rosa-vermelho, eu nunca sei qual é que é a cor dele. Se é o Sinestro, a maquiagem tá bem de leve. Tomara que seja o Sinestro ali, e tomara que a gente veja altas discussões do Hal Jordan com seu antigo mestre e amigo, professor e vilão Sinestro. Esse é o ponto que pode mostrar bem mais a complexidade do Hal Jordan, e não só esse cara ranzinza quebrado que por enquanto os trailers mostraram. Em termos de arcos pessoais, eu acho que é isso que esse teaser conseguiu mostrar pra gente. Agora, a parte da história, o mistério, realmente é um grande segredo, porque eu não faço ideia do que é 2016 e 2026, porque são duas linhas do tempo. Eu não sei se na linha do tempo de 2016 só vai aparecer o Hal Jordan naquela cidade, ou se o treinamento do Jon Stewart é nesse período de 2016, e em 2026 a gente vai ver só o Jon Stewart, ou a conversa que eles estão tendo ali no carro e tudo mais, que a gente vê no primeiro teaser, é 2026. Não tem como saber! E ainda tem esse mistério que a princípio é uma parada bem legal, que é um mistério não solucionado em 2016, que volta em 2026, e talvez isso envolva uma conspiração alienígena dentro dos Estados Unidos. Isso aqui é muito foda, tem um potencial enorme de história. Cara, eu consigo totalmente ver que ao longo dos episódios, a gente vai ficar muito envolvido com o mistério e a gente não vai ter noção do que vai acontecer. Porque esse é um ponto muito importante, já que é inspirado em True Detective, cara, tu tem que vir com um mistério avassalador. Eu espero que não seja óbvio, porque se for óbvio, a gente chegar no último episódio, ou no penúltimo, e a gente chegar e, sei lá, eles falarem que não eram alienígenas, eram realmente humanos, ou, sei lá, uma parada ruim dessa, aí vai ser muito frustrante. E esse é o ponto que eu quero que os trailers não entreguem nada, que fique extremamente confuso até a hora de assistirmos a série 16 de agosto. Esse é o ponto que esses dois teasers mandaram bem, porque eles não revelaram nada. O segundo teaser tem uma grande vantagem, porque fica bem mais claro que tem uma conspiração alienígena acontecendo ali, tem coisas de outro mundo acontecendo nessa cidade, isso tá bem claro. E no primeiro teaser, o máximo de coisa alienígena que a gente teve
foi aquela injeção que eles colocam no Jon Stewart, né? Agora não, a gente tá vendo várias coisas, porque tem essa dificuldade. Você tem que fazer esse mistério, você tem que fazer essa conspiração, mas você também não pode fazer exatamente como True Detective, porque aí você vai fugir muito de Lanternas Verdes. Porque você tem que fazer os construtos, eles têm que entrar um pouco em ação em alguns momentos. Esse equilíbrio que me parece é a parada mais difícil da história principal, né, da plot. E tem a questão do uniforme, né, pô, a gente finalmente viu ele usando o uniforme, é que eu acho que esse uniforme ainda é feio. Parece que é muito grande para ele, parece um colete à prova de balas. Eu não acho que isso fica legal numa estética de Lanternas Verdes. Mas pelo menos ele tá usando o uniforme, é um progresso. Mas bem, de uma forma geral, com certeza esse teaser foi bem melhor do que o primeiro. Acho que agora dá pra ficar hypado com Lanternas Verdes, ainda com alguns asteriscos em relação a como que eles vão lidar com alguns personagens e o quanto que eles vão usar os construtos ao longo dos episódios. Mas esse asterisco tá menos forte, tá um pouquinho mais apagado, que acho que dá pra ficar um pouco mais tranquilo que com o que eles revelaram e o que ainda tem pra mostrar, dá pra ficar de boas que a gente vai ter bem mais do que isso. Mas é a minha opinião. Agora eu quero ver a opinião de vocês. Estão desconfiados ou esse teaser mudou tudo? Comentem aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo reagindo ao novo teaser trailer de Lanternas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. Se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.